Olá, está começando o Literato, seu ponto de encontro com os novos autores e autoras da Paraíba. E nessa edição, nós vamos conhecer dois nomes que fazem muito sucesso em suas respectivas áreas. Na entrevista com o autor tem Renata Escarião, que lança seu primeiro livro, intitulado Sandálias Vermelhas. Eu costumo classificar a minha escrita como uma escrita de si e uma escrita psicológica, que está muito associado aos pensamentos e às reflexões, às coisas que eu sinto. No quadro Eu Sou, tem uma conversa com Thaís Biramar, autora que é mais conhecida como Thaís Kisuki. Ela é quadrinista do sucesso Olga, a sexóloga, e também tem outras obras. Gosto de cultura, de experimentações, mas eu me vi como uma produtora mesmo quando eu fiz as primeiras tirinhas da Olga, que eu me envolvi mesmo com a arte dos quadrinhos, comecei a articular produções com outros quadrinistas. Então foi a partir disso, assim, das primeiras tirinhas dessa personagem que eu vi que eu estava dentro desse universo. E também tem o quadro Café com Poesia, com a produtora Priscila Marques. Você também acompanha o Tá na Lista, com Sayaka Shoji. É nele que você traz as suas indicações de leitura. O literato Novos Autores da Paraíba, Thaís Biramar e Renata Escarião, está começando. A gente começa essa edição com uma entrevista da Amanda Falcão como autora de Sandálias Vermelhas, Renata Escarião. Esse é o nome do primeiro livro dela, mas eu já posso adiantar que existem outras produções a caminho. Além de escritora, ela também é nossa colega de profissão, Renata Escarião, jornalista, escritora que está aqui com a gente. Renata, bem-vinda ao Literato. Para começar, a gente veio aqui para falar de uma das suas principais obras, depois a gente fala do que vem por aí. Mas antes de tudo, eu já vi que você veio aqui trazendo uma dica do que é essa obra de Sandálias Vermelhas, e a gente vai falar, obviamente, sobre essa obra, Sandálias Vermelhas, que é resultado aí, você foi contemplada num edital. Conta pra gente de que se trata esse romance. Primeiro, agradecer o espaço, né? É uma honra estar aqui com vocês. Falar sobre literatura é sempre um fôlego na vida cotidiana, na rotina, porque eu costumo pensar que a gente é livre para sentir, sabe? E às vezes a gente esquece disso. E sentir, inclusive, a dor, o medo, a alegria, né, também, que a gente acha que a gente fala muito sobre felicidade, mas esquece também de quanto outros sentimentos nos movem, né? E foram esses sentimentos que sempre me moveram. Eu escrevo desde os 9 anos. Não foi uma escolha, foi um chamado. Eu costumo dizer que foi um chamado. Isso significa que a Renata escritora veio antes da Renata jornalista? Na verdade, a Renata jornalista veio por conta da Renata escritora. Porque como eu já gostava muito de escrever, no momento de pensar em uma profissão, de escolher uma profissão, eu queria alguma profissão na qual eu escrevesse bastante. Na época, não sei porquê, mas letras nunca passou pela minha cabeça. Eu só despertei mesmo e comecei a me chamar de escritora, ou a ser chamada de escritora, quando eu publiquei esse livro, que foi, eu digo, o risco que eu corri ao me inscrever no edital da FUNESC. Eu costumo classificar a minha escrita como uma escrita de si e uma escrita psicológica, que está muito associado aos pensamentos e às reflexões, às coisas que eu sinto. No caso do livro, eu de fato criei uma ficção, né? Eu criei uma história na qual a personagem principal, Alice, está passando por um momento de amadurecimento na vida, uma virada, e o foco da história são os pensamentos e os sentimentos da personagem principal, né? E aí, isso é um traço da minha escrita. Eu acredito que é igual quando a gente fala em imparcialidade no jornalismo. Nós somos humanos e eu acho que por mais que a gente tente ser imparcial ou seja fictício, o que a gente escreve sempre tem um pouco da gente. Renata, antes de a gente terminar rapidinho, eu vi que você, como toda boa jornalista e também como toda boa escritora, anda com caderninho, com lápis, tomando nota de tudo. O que tem nesse caderninho aí é coisa da Renata, assessora, ou é um pouquinho das escritas do que vem pela frente? Eu até pedi para ficar com ele aqui no colo, que dá uma certa sensação de segurança, mas ao mesmo tempo também é um símbolo muito importante
né? Eu escrevo bastante no computador, mas em alguns momentos eu faço questão de voltar ao exercício da escrita à mão, que foi como eu comecei, e que tem uns resultados bem diferentes, é interessante. Mas aqui, basicamente, em outro caderno que eu tenho também, tem muita coisa pessoal e algumas coisas da Renata Escritora. Por exemplo, essa frase que eu falei para você, que a gente tem o direito de sentir, que a gente tem que ser livre para sentir, eu pensei quando eu estava vindo para cá encontrar vocês, né? E aí, antes da gente começar, eu sei que você veio, então, peraí que eu vou... Porque às vezes tem muito disso, você está num lugar que inspira, que traz um sentimento bacana, uma ideia bacana, e às vezes você, né, ou tá no celular, mas alguma coisa no celular distrai, então eu tô sempre com o meu caderninho à mão para anotar algumas coisas e exercitar essa escrita. Renata Iscarião está disponível nas redes sociais. No Instagram, o endereço é @renataiscarião_escritora. O Literato vai por um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Oi, para você que está aqui na TV Cidade, eu passo para trazer uma novidade. É o seguinte, a partir de agora, os nossos programas especiais e documentários estarão disponíveis também no YouTube. É isso, acesse a plataforma, busca por TV Cidade João Pessoa, aproveita, se inscreve, ó, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Aproveita e continua também seguindo a gente nas redes sociais, @TV Cidade JP, porque lá você vai encontrar conteúdos jornalísticos e também especiais inéditos feitos só para as redes sociais. Fechado? Ah, e não se esquece, eu continuo aqui também no canal 6.3 esperando por você. Até lá! Literato de volta, e no quadro Eu Sou, a gente vai lhe apresentar Thaís Miramar, que também é conhecida como Thaís Kisuke. A quadrinista ganhou notoriedade com a produção da Olga, a Sexóloga. Acompanhe. Eu sou Thaís Gualberto, e também assino meus quadrinhos como Thaís Kisuke. Eu faço histórias em quadrinhos desde 2009. Que foi quando eu criei minha personagem de tirinhas, Olga Sexóloga. Além de fazer histórias em quadrinhos, eu também tenho atualmente uma livraria, Miramar Livros, que também começou a fazer publicações próprias. Gosto de cultura, de experimentações, mas eu me vi como uma produtora mesmo quando eu fiz as primeiras tirinhas da Olga, que eu me envolvi mesmo com a arte dos quadrinhos, comecei a articular produções com outros quadrinistas. Então foi a partir disso, assim, das primeiras tirinhas dessa personagem que eu vi que eu estava dentro desse universo. Olga é uma sexóloga que ela fala sobre coisas da nossa sociedade, fala sobre relações sexuais, relações afetivas, família, fala muito sobre política também. Como ela é uma personagem que já existe há mais de 10 anos, eu acabei inserindo muitos assuntos nas tirinhas dela. Então, assim, quando eu criei a Olga, eu achei que ela era um pouco de um lado de cada mulher, digamos assim. Depois da Olga, a primeira preocupação que eu tive foi de ter publicações para crianças. Não só porque eu tenho uma filha, né, que hoje em dia já tem 15 anos, mas que quando eu comecei ela era pequenininha e ela não podia ler as coisas que eu fazia. E também quando eu estava nas mesas, nos eventos, quando chegava alguma criança na minha mesa, eu nunca tinha o que oferecer para ela ler, né? Então, eu não só quis fazer uma produção para crianças, como também eu quis fazer uma produção barata, que a criança que chegasse com o dinheirinho dela pudesse ela própria comprar. Aí eu fiz o Maritati e os Universos, que é uma coisa assim que mistura ficção científica com história, focado principalmente nas crianças, né? E aí eu passei a querer também experimentar outros tipos de produção, né? Então eu passei a fazer charges políticas também. Eu tenho essa publicação de charges, existem prioridades maiores que o meio ambiente, que são só as charges que eu fiz em outubro de 2018.
Para quem quer fazer quadrinhos, eu diria só para começar, porque é a partir da produção que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades. Produza, mostre para as pessoas o que você faz, leia outros autores, veja o que vem sendo feito também, né? Tente conhecer as pessoas que produzem também, porque é muito legal a gente ter essa troca com outros quadrinistas também. Se for possível participar de eventos na sua cidade ou em outros ambientes, tudo isso são experiências que valem a pena. No Instagram, Thaís pode ser encontrada no @ThaísKisuke, com K. A gente vai para o segundo intervalo. Na volta tem o quadro Café com Poesia e também o Tá na Lista, com Sayaka Shoji. Até já! A Prefeitura de João Pessoa cuida da alimentação. O programa Pão e Leite tá na mão. 6.000 famílias que mais precisam vão ter acesso gratuitamente usando o cartão do programa em uma das padarias e mercadinhos cadastrados. É assim que se fortalece a segurança alimentar nas famílias em vulnerabilidade. Acesse joaopessoa.pb.gov.br e saiba como se cadastrar. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. E agora eu te faço um convite para apreciar uma boa poesia na companhia de um cafezinho. É o quadro Café com Poesia. E hoje você vai conhecer um pouco da imensidão da produtora Priscila Marques. Acompanhe. Nasci, de Anaíde Beiriz. Nasceu, cresceu, namorou, noivou, casou. Noite nupcial. As telhas viram tudo. Se as moças fossem telhas, elas não se casariam. Oi, meu nome é Priscila Marques. Meus afetos me chamam de Sila. Eu conheci e tive acesso à literatura, à poesia ainda muito criança, dei muita sorte. E ela me transformou na medida em que ela me mostrou inúmeras possibilidades. Mesmo para uma criança pequena, da favela, a literatura te remete, te leva para um outro mundo que, por mais que a realidade seja dura e cruel, a arte tem esse potencial, tem essa capacidade. E a partir daí eu fui me desenvolvendo, pensando na possibilidade de estar em contato constante com a literatura. E foi quando a sala de aula me mostrou que era possível também impactar outras crianças com a poesia, com a literatura. Mulher de Si, de Cris Estevão. Distraída, passava a vida aos trancos e barrancos, às bolas na trave, aos sapatos nas mãos, aos dedos em riste, e ao que mais existe entre o peito e as coxas. Desajeitada toda, revisava em segredo a maquiagem retocada, a carteira meio vazia, o SMS não enviado, consulte sua operadora. A bolsa cheia de marcas e todos os eletroeletrônicos em versão portátil. Despercebida, ainda sente saudade de mais um sem nome, dos vitrais com cara de santo, do rosto quebrado, do resto dele aos pedaços, fardo ou sobrenome, do quase companheiro homem e morador do mesmo hospício. Desinibida, agora junta os indícios, os nomes, os medos, os porres, os vícios, o laço, o viço, e tem fome. Dos espelhos portáteis, das marcas, das farras, das caras, dos homens. Eu me senti muito feliz em participar de ser convidada a participar do Café com Poesia. E para esse momento eu escolhi 2 poemas de 2 professoras e poetas daqui de João Pessoa. Anaíde Beiriz, já consagrada, com o poema Nasci, e Cris Estevão, com o poema Mulher de Si. Ambas são professoras, ambas são poetas e as duas trabalham justamente esse erotismo da mulher, essa liberdade. Assim como no poema da Cris, que é intitulado Mulher de Si, dessas mulheres que, assim como a Anaíde, são donas de si enquanto indivíduos e de seus corpos. Muito interessante. Parabéns, Priscila. E agora chegou o momento de você fazer o literato junto conosco. É hora do quadro Tá na Lista. E Sayaka Shoji chega trazendo as suas indicações de leitura. Acompanhe.
pessoal, tô de volta por aqui com mais um Tá na Lista pra vocês. E olha, a galera de casa continua arrasando nas indicações de leitura no nosso perfil do Instagram, @tvcidadejp. E olha que interessante, as duas sugestões de hoje falam sobre o mesmo livro. Uma história inspiradora e inesquecível. Eu tô falando do livro A Bailarina de Auschwitz, da escritora Edith Eva Eger. E quem indica ele pra gente é a Renata Câmara, que lê o livro com as amigas em seu grupo de leitura. Olha só. Olá, eu sou Renata Câmara, faço parte de um clube de leitura, que junto com outros 9 colegas, nós escolhemos um livro por mês, fazemos a leitura e nos encontramos para um debate, a gente conversar sobre o livro, as reflexões que aquele livro traz. E entre esses vários livros que a gente já leu ao longo desses últimos 2 anos, que é o período que a gente tem se encontrado, eu poderia dar como dica de leitura A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eger. É um livro fantástico sobre a vida de uma psicóloga que ainda está viva hoje. Ela é uma sobrevivente do Holocausto, então ela passou por situações de muito limítrofes, de vida, perdeu os pais para o nazismo, foi para campo de concentração e conseguiu sobreviver e extrair muitas lições de vida, lições que ela conseguiu levar para a vida profissional dela, se formar em psicologia, já com mais de 30 anos de idade, superar os seus desafios emocionais, que não são fáceis para alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, e trazer essas reflexões para pacientes dela, que também sofreram traumas pós-guerra. E agora vamos ouvir o Tiago Lucena, que considera esse um dos seus livros favoritos. Se liga só. Olá pessoal, meu nome é Tiago Lucena e eu estou aqui para indicar um livro que eu considero extraordinário. A minha sugestão de hoje é A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. A história narrada retrata a vida da própria autora, Edith, que foi levada como prisioneiro ainda quando adolescente pelos nazistas para um campo de concentração. A experiência que ela vivenciou durante a guerra, naturalmente, a marcou de uma maneira muito profunda. Acontece que Edith percebe, ao longo dos anos pós-guerra, que é possível construir um incrível processo de cura dos próprios traumas. E ela transforma a sua vida em um grande instrumento de ajuda aos outros a enfrentarem as suas dores. O livro é, portanto, uma jornada bem impactante e reveladora sobre a influência dos sentimentos no comportamento humano e como o autoconhecimento é libertador e capaz de transformar radicalmente o nosso modo de agir diante da vida. Eu deixo então essa indicação para a lista de vocês e desejo uma boa leitura a todos. Até mais! E eu acho que depois desses 2 comentários não tem como não ler essa história, né? E para finalizar, eu vou te indicar o primeiro livro que eu tô lendo esse ano. É o Antes que o Café Esfrie, do escritor japonês Toshikazu Kawaguchi. Pensa só, se você pudesse viajar no tempo e encontrar alguém uma única vez, quem você gostaria de encontrar? Alguém que já se foi? Alguém para se desculpar? Para agradecer? Enfim, esse é um livro emocionante para te ajudar a seguir em frente. E eu tô adorando e acho que vocês vão gostar também, viu? E eu vou ficando por aqui hoje, Cris, e volto contigo. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Muito obrigado, Sayaka. Ótimas indicações. O Literato vai ficando por aqui. Nosso próximo programa já está sendo produzido. Para acompanhar todas as edições, você vai lá no youtube.com/TV Cidade João Pessoa. O Instagram é @TVCidadeJP. Até a próxima edição.